Fala pessoal, Thiago Chamusca mais uma vez e nessa aula de hoje vamos falar de média ponderada. É isso mesmo, existe a média aritmética e existe a média ponderada. Eu vou mostrar hoje em uma planilha a diferença para vocês. Lembrando que a versão do Excel que a gente utiliza é a 2016 ou Office 365 também. Aqui a gente tem uma tabela dentro de uma planilha onde os preços da gasolina no mês de janeiro, nesse exemplo aqui, eles variaram, né, de 2,48 para 2,41, depois foi para 2,37, enfim, houve uma variação aqui. E aqui do lado a quantidade de dias que ele variou, né? O período que ele ficou nesse valor, aqui embaixo o período maior. E aí que vem a questão, né? Como fazer o cálculo de uma média de preço, onde eu tenho uma variação até semanal, digamos assim, do preço da gasolina. Porque se a gente fizer aqui a conta usando a média, que é uma função que o Excel tem, que aqui sim ele utiliza a média aritmética, eu vou simplesmente selecionar aqui o valor e vou pressionar Enter. Por quê? Porque ele vai fazer a conta da soma de todos os valores dessas células pela quantidade. E isso vai me dar aqui o valor de 2,41, né? Só que esse valor, para esse cenário aqui, essa situação, ele não está correto. Porque existe uma variação de centavos aí que deve ser contado sim, porque no final do mês ou no final de um relatório isso vai fazer muita diferença. Então a média ponderada, ela entra na seguinte forma, né? Eu vou precisar fazer uma multiplicação aqui, né? Por cada preço e período, para depois eu somar os dias, né? Que é o período, e dividir. Como é que eu posso fazer isso com uma função, né? Como é que eu posso substituir essa conta que seria esse vezes esse aqui, a célula B5 vezes a célula C5. Vou arrastar aqui e eu vou ter que somar isso daqui. Vou ter que somar isso aqui, esse intervalo aqui de resultado dessa multiplicação, e dividir pela soma mais uma vez, só que agora do período, né, da quantidade de dias. E aí sim eu vou ter o resultado. Como substituir esse cálculo que a gente acabou de fazer por uma função ou mais de uma função que possa fazer isso ao mesmo tempo, em uma mesma célula? É aí que entra uma função chamada somar produto. É uma função que ela tem o objetivo de retornar a soma dos produtos de intervalos ou matrizes correspondentes. Então, se eu selecionar essa função, ele vai me pedir aqui as matrizes, que são os intervalos, são os argumentos dessa função, e eu vou selecionar os valores, né, os preços da gasolina, e vou selecionar os dias, ou seja, o período. E o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer exatamente o que eu fiz de forma manual, que é multiplicar todos esses intervalos e no final ele vai me dar um resultado, que vai ser o que eu vou precisar para fechar aqui o parêntese e dividir pela soma dos dias. Observe que eu tenho uma função chamada somar produto, que me permite multiplicar e somar, né, a soma do produto, no caso, dividido pela soma do intervalo de dias, que nesse caso é a soma de 5, 2, 3, 1. Desse jeito, eu consigo ter um resultado mais conciso. Observe que a diferença é de centavos, mas a média ponderada, usando essa fórmula com essas duas funções, eu consigo, de fato, ter o valor real dos preços da gasolina variado pela quantidade de dias que, de fato, o preço ficou variando. Então, se atentem para esse detalhe. Essa função somar produto é uma função muito utilizada também para outros cenários, que você pode precisar de dois intervalos ou duas matrizes. E aqui eu só fiz implementar uma divisão pela soma desse período. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje, uma aula bem curta, de média ponderada. Espero ter ajudado vocês nessa aula de hoje. Não se esqueçam de seguir nosso canal lá aqui no YouTube, né? E dar um joinha nessa aula se você curtiu, se você gostou. Segue também lá no Instagram, @PensouExcel, e entra no nosso grupo de dúvida para a gente poder te ajudar. Se você estiver precisando também de um curso de Excel básico, de Excel avançado, fala comigo também no direct ou no próprio grupo do WhatsApp que eu posso te ajudar também. E lembre-se, pensou Excel, conte comigo.